Estamos de volta no quarto e último bloco do Roda de Entrevista com o promotor de Justiça Fernando Kreves. Muitas perguntas de telespectadores e dos colegas. Eu abro aqui com o Paulo, que ele é lá de Formosa, em torno de Brasília. É o que o procurador de Justiça acha do cidadão de bem possuir uma arma de fogo? Eu sou plenamente a favor, inclusive na campanha de desarmamento eu fui a favor de não desarmar a população. Depois que desarmaram a população na prática, apesar de a gente ter ganho o referendo e não ter... Aliás, plebiscito. Referendo. O referendo e não ter levado, porque na prática impediram, o que aconteceu? A criminalidade explodiu. Eu vou pegar um fato que, inclusive, mostrou hoje no telejornal aqui, JBC segunda edição, em Aparecida de Goiânia, um rapaz, aparentemente dito cidadão de bem, eu não vou emitir nenhum juízo de valor, mas o outro carro derrapou, jogou pedra no carro dele, saiu do carro e atirou contra o outro. O armamento não gera esse risco na nossa sociedade? A única maneira que nós temos de evitar situações como essa é viver no paraíso onde só existirão anjos. Enquanto nós vivemos entre os homens, sempre vai haver esse risco. Agora, esse risco existe, ele sempre existirá, mas o bem que a arma pode propiciar ao cidadão de bem de se proteger na sua casa, no seu comércio, na sua chácara, no seu sítio, na sua fazenda, é muito maior do que esses incidentes que podem ocorrer em qualquer lugar. Promotor, eu acho até que para preservar o direito, tudo bem. Agora, dizer que a criminalidade aumentou porque o cidadão não porta arma, aí eu já vejo como uma falácia, porque o que de fato aumenta a criminalidade são a falta das políticas públicas, né, para o cidadão. Porque o Brasil é um país corrupto. Roubaram o dinheiro da educação, roubaram o dinheiro da saúde, da assistência social, e o cidadão ficou aí à mercê da criminalidade. Foram cooptados pelo crime. Sim, eu não sou contra, é óbvio que a gente tem que investir em educação, saúde, em geração de emprego, de renda, trabalho, bons salários. É claro que nós temos que tirar as pessoas da miséria, é evidente. O governo Lula, nesse particular, fez isso. Agora, no momento que se retirou a possibilidade da pessoa promover a autodefesa, é claro que aquilo é um incentivo para o criminoso assaltante, porque eu vou entrar lá na casa e eu sei que não vai ter ninguém para me repelir. Não é? Então, isso é matemático, porque o nosso sistema de justiça e de investigação é o mesmo, não mudou muito. Ele é ineficiente em 2005, ele era ineficiente, e hoje, em 2019, idem. Não é? Nós tivemos políticas de inclusão, até mais no governo Lula, muita política de inclusão, e a criminalidade continua elevadíssima. Não é? Então está intimamente ligado. Mas não foi porque as pessoas deixaram de ter arma em casa que isso contribui. Tem números para isso? Sim, e vou dizer mais, não é do Instituto da Imprensa Brasileira, nem do Kennedy Trindade, Kennedy Alencar. Né? Que é aquele que fala sobre tudo, qualquer coisa, e sabe mais de todo mundo, e eu fico até invejo, porque é uma autoridade em tudo, e embora não tenha feito outro concurso, senão jornalismo, imagina. Mas alertado aqui pelo Enzo, nosso âncora aqui, de que esse bloco é curtinho. Eu sou o chato do tempo. Então é o seguinte, eu vou fazer duas perguntinhas que juntas, só responder também objetivamente, porque eu acho que não precisa de muitas palavras para responder. Claro. Há uma CPI na Assembleia Legislativa está extinguindo aí os incentivos fiscais da Enel, que é a antiga Celg. Queria saber se isso não vai dar problema depois. E a outra pergunta é o seguinte, aquele perdão de dívida ainda no governo Marconi, de 1 bilhão e tanto lá da JBS, aquilo Goiás tem como desfazer aquilo e recuperar o dinheiro? Sim, em relação à segunda pergunta, ao incentivo fiscal, tem uma ação judicial do Ministério Público questionando isso, se não me engano, da colega doutora Leila. Isso, doutora Leila Maria. Exatamente. Com relação à primeira da Enel, os incentivos que foram concedidos, eles também são péssimos para o Estado. E não foram só os incentivos da Enel. Nós tivemos cerca de 250 bilhões de incentivos fiscais concedidos pelo Estado nos últimos 20 anos. Só no ano passado, a União concedeu 300 bilhões de incentivos fiscais e o déficit de 150 bilhões de incentivos. Aliás, o déficit da União, né? Portanto, os incentivos sem critérios, eles são extremamente nocivos. E eu sou radicalmente contra, embora eu seja contra a política de incentivo, desde que ela gere emprego e tributos indiretos. Mais uma de telespectador, a gente vai intercalando aqui, é o Gustavo de Sá. Gostaria de saber do promotor se ele entende que a OAB é a responsável por todas as mazelas da justiça, ou também o MP tem a sua responsabilidade, pois parece que tudo que é ruim na justiça é culpa dos advogados, segundo o Gustavo de Sá. Não, é claro que ela não é a única responsável por todas as mazelas, mas ela tem uma parcela importante de responsabilidade.
né? E a OAB e os advogados não estão acostumados a serem chamados à responsabilidade. Estão acostumados a chamar a responsabilidade dos outros, a culpar o judiciário. Mas o OAB e o advogado têm muita culpa. Deu branco? Então vamos lá. Queria... O Alcides Joviana questiona, né? Mas para ler a pergunta dele, por que os trabalhadores rurais têm 30 dias de férias enquanto o Supremo tem mais regalésia? É lógico que o senhor não vai resolver isso, né? Não, eu sou a favor da redução para 30 dias. Eu queria fazer só uma observação à pergunta do nosso amigo, e que você respondeu dos incentivos para a Enel, ou Enel, como queira aí. E aí, não sou advogado da Enel e também não sou a favor do que fizeram com a antiga CELG. Mas até para fazer justiça, porque esses incentivos dados à Enel, eles foram, na realidade, para que a empresa pagasse os contenciosos que a CELG tinha. Ou seja, se tira esses incentivos agora, como é que vai ficar a dívida da CELG, então? Quem que vai pagar a dívida da CELG? Com os lucros enormes que a empresa possui. Mas ela assumiria... E ela não está investindo também o necessário. E essa empresa, Enel, né, ela é a mesma, telespectador, que há 25 anos atrás estava envolvida no escândalo das mãos limpas na Itália, pagando suborno para políticos. Então a Enel tem que ser investigada junto com seus incentivos fiscais. Outra pergunta aqui. Funcionários da empreiteira OAS admitiram que receberam valores da empreiteira para ajustar, entre aspas, aqui, delações premiadas ao interesse da empreiteira. Fernando Krebs, você é a favor da delação premiada como única informação para condenar o acusado? A pergunta é do nosso colega aqui, o Diego Espíndola. Evidentemente, a própria lei afirma que a delação por si só não serve. É preciso que ela venha com outras provas. Essa questão do pagamento, ela tem duas leituras. Primeiro, que a delação teria sido burlada. E a segunda, que você tem um incentivo, porque o empresário, aliás, o diretor da empresa foi demitido. E aí teve uma indenização para colaborar com a própria empresa para que ela tenha novos contratos. Então, depende como a gente faz a leitura dessa notícia. Tem que se tomar cuidado com ela. Agora, a delação premiada existe na Europa e nos Estados Unidos, que são as regiões mais envolvidas do mundo. E o Brasil quer continuar sendo África e não tendo delação premiada. Muita gente do OAB é contra a delação premiada. Eu sou a favor. Krebs, eu conversei recentemente com um juiz que me pediu para noticiar um caso que eu achei interessante. Ele, em mais de 20 anos de magistratura, nunca tinha visto alguém condenado por improbidade restituir os cofres públicos naquela condenação existente. Isso é raro. Então, o que tem havido hoje são pedidos de bloqueio de bens. Exato. E está sendo mais fácil pedir esses bloqueios e tê-los autorizados? Emendando o que a Maria falou, eu me lembro um professor de processo penal que falava que a parte do corpo que mais dói é o bolso. Sem dúvida, concordo integralmente. E o mais importante é buscar esses recursos mesmo. Só que o STJ levou 19 anos, quase 2 décadas, para chegar à conclusão do óbvio, né, de que o bloqueio é praticamente automático. Ou ele é automático, ou você não precisa da ação de improbidade, porque ela vai levar isso que você falou, de 10 a 20 anos para ser julgado, o que é uma vergonha. É muito moroso. É ser julgado e quando tem a condenação, não há o pagamento. Exatamente. E a pessoa daí, consequentemente, tirou todo o patrimônio do seu nome, não há dinheiro para ser recuperado. Por isso que o bloqueio é fundamental. Outro assunto polêmico, a sua opinião sobre a redução da maioridade penal? Eu acho que ela é inviável hoje, porque não temos presídio nem para os que estão foragidos da justiça, né? E no Brasil, punir-se alguém causa para certos segmentos e certas pessoas uma situação assim de absurdo, uma barbaridade, o cara passa mal e tal. Quer dizer, nós vivemos no país do coitadismo, né? Todo mundo tem pena dos outros e tal, né? Não é à toa que a gente está nessa situação toda. Quer dizer, cumprir a lei, se comportar direitinho é uma normalidade. Promotor, o senhor que é um dos mais atuantes de Goiás e no governo passado, né, atuou bastante a fim de priorizar o patrimônio público. Eu pergunto para o senhor, Ronaldo Caiado assumiu o governo com uma série de arapucas armadas, né? Nós temos, exemplo, a emenda constitucional aqui do Estado de Goiás, 54 e 55, que retirou do cômputo de gasto com pessoal os pensionistas do imposto de renda, né? Mas para que Ronaldo Caiado fique bem com a lei de responsabilidade fiscal, ele precisa manter ou tirar, né? Ele precisaria acabar com essa emenda, né? Para poder atender. Só que aí ele teria, o gasto dele iria lá em cima, extrapolaria. Como resolver isso à luz
à luz da lei de responsabilidade Você fiscal. vai ter que resolver isso ao longo do tempo. E não é só Goiás que está nessa situação. O Rio Grande do Sul está numa situação, por incrível que pareça, pior do que Goiás. O senhor é contra ou a favor, por exemplo, a aprovação de uma lei, alguém propõe uma lei aí, acabando, por exemplo, com a estabilidade do servidor público? Eu sou contra, porque hoje, na prática, você pode demitir o servidor público através de processo administrativo. Os políticos não fazem porque não querem. É mais cômodo não fazer. Quem está dirigindo os órgãos públicos são políticos. Mas, doutor, são pessoas que caíram lá de paraquedas. O magistrado não pode ser demitido. É aposentado compulsoriamente. Não, mas e a gente imagine, continua pagando. no governo passado, eu já não estaria aqui na qualidade de promotor conversando com vocês. Seria esse promotor de justiça. Então, eu acho que essa blindagem, ela é para o bem e para o mal. Ela beneficia o picareta? Beneficia. Mas a grande maioria dos promotores e juízes do Brasil não são corruptos e picaretas. Eu acho que, por exemplo, a aposentadoria compulsória, o cidadão continua pagando o salário do... Uma pessoa que foi convidada a deixar de exercer a sua mas função. é por causa da vitaliciedade. Agora, veja bem, eu ainda prefiro um juiz corrupto em casa recebendo o Estado do que vendendo sentenças liminares. É muito, economicamente, melhor não ser nenhuma das duas opções. Não, o ideal é isso. O ideal é isso. O ideal é isso. Mas já que você não pode ter os dois, pelo menos pode ter um. Agora, essa aposentadoria compulsória não impede que ele perda o cargo. O problema é que o processo demora muito. Aí, então nós temos, doutor, mas demora muito para todo mundo, para o político também. Gente, o tempo acabou. Sempre, né, a gente está quase que dando um outro programa, tantos assuntos polêmicos. Eu vou registrar aqui algumas coisas. O Aristóteles Jardim Guanabara parabeniza o Roda de Entrevista, as excelentes perguntas e respostas. Agradeceu muito, foi um programa esclarecedor. Esse aqui não vale, esse é da casa. Olha só, o Josiel Menezes, nosso colega da Rádio Brasil Central, um abração. Josiel, parabeniza o programa, o senhor e os colegas convidados pelo alto nível do debate. José é uma grande figura. Grande figura. Clóvis, muito obrigado. A primeira vez que a gente se encontra aqui no Roda, volte mais, agradeço a sua participação. Foi um prazer estar com vocês, espero mesmo retornar outras vezes para debater assim, dessa forma. Com certeza. Divino Olavo, muito obrigado. Obrigado, foi um prazer grande participar, principalmente com um entrevistado, né, polêmico, gosta de falar, né, não segura informação. Marília, brigadão, boa noite. O prazer foi meu, obrigada também. Foi um prazer falar com você, Cresce. Prazer é todo meu, a Marília, a gente se conhece de longa data, né, que ela cobre o setor do judiciário há muitos anos já. Antes de passar para o promotor encerrar, uma pergunta pequenininha que eu vou fazer para ele. Na semana passada nós fizemos um debate temático, ditadura ou democracia. Repercutiu muito bem. E algumas pessoas que falaram comigo, nosso colega Jordevar Rosa, da TV Serra Dourada, a Sananta Ana Vicêncio, que mora em Brasília, a professora e escritora Adélia Freitas, a Marina Lisita, minha parente, artista plástica, que mora em Nova York e assiste o Roda de Entrevista. Então, para vocês e todos os outros que estão sempre nos acompanhando. Promotor, daqui a pouquinho, 9h30, o Vila enfrenta o Juventude. Se o Vila classificar, vai enfrentar o seu Grêmio. E aí? É verdade, ele vai dar Grêmio, é claro. Vai dar Grêmio. E melhor que seja contra o Vila Nova, né? Tá ok, promotor, muito obrigado, agradeço a sua participação mais uma vez. Voltamos na próxima semana. Até lá.